Bom, parece que agora tá funcionando o microfone. Pera aí que eu acho que tá com barulho do vento. Deixa eu desligar o ventilador aqui. Beleza. Só ligar o ar aqui que... Beleza. Ok. Bom, agora áudio tá funcionando? Beleza. Vamos lá. Beleza. Vamos refazer esse desenho porque a outra vez não gravou. Esse aqui eu vou refazer também, que com certeza não gravou também. Tá, abri um novo desenho. A gente vai vir aqui na atividade. Essa aqui é a atividade 13. Várias instruções. Tudo que a gente precisa tá aqui. Eu vou copiar aqui a imagem só para me ajudar. E eu vou deixar ela aqui. Bom, primeiro passo, a gente vai fazer esses 3 retângulos que a gente tem aqui. A gente poderia fazer linha por linha, mas é mais fácil fazer o retângulo, que é nesse botãozinho aqui. Vamos fazer o primeiro, que ele é 22 de base e 4 de altura. Ele ficou bem pequenininho, mas é porque a figura tá grande. Então eu vou mover ela lá pra perto e diminuir bastante aqui o zoom dela. Beleza, assim tá ótimo. Eu vou diminuir mais um pouquinho só para enquadrar aqui na lateral. Beleza, fizemos aqui o nosso primeiro retângulo. Vou até começar de novo. Retângulo. A gente vai ter 22 de base por 4 de altura. O segundo retângulo, a gente tem 14 de base. 14. Opa, peraí. Fiz errado. A gente vai ter 14 de base, tab. Por quanto de altura? Aqui ele é 2 de altura. Por 2. Não precisa posicionar ele certo, a gente já vai posicionar ele daqui a pouquinho. Vamos fazer o último, que é esse aqui. É um retângulo de 66 por 3. Então ele tem 66 por 3. Beleza, fizemos os nossos 3 retângulos. O que a gente vai fazer agora? Vamos posicionar eles. Como é que a gente vai fazer isso? Aqui na Command Line, a gente sabe que aqui do topo desse retângulo até a base desse retângulo, a gente tem 11 centímetros. Então, a gente vindo aqui no Object Snap, ativa o Midpoint para ele pegar bem no centro. Lá ele. Aqui a gente vai subir os 11 que ele precisa. Subimos os 11. Agora a gente consegue vir aqui em Move, seleciona o objeto, entra, selecione o ponto de base. A gente quer ele aqui. Tem que estar com o Endpoint ativo também, para ele pegar aqui no final dessa linha. Ok? Agora, daqui do topo desse retângulo até a base do próximo, a gente tem quanto? Aqui estão as medidas, 18. Então a gente vai criar uma line aqui do meio, subindo 18. Dá Enter. Você pode ativar o orto, que aí ele vai subir a reta certinho. Como eu estou com a referência ligada, ele também dá o tracejado da posição correta. Agora a gente precisa o que? Mover esse retângulo aqui, daqui da base para cá, para o endpoint. Beleza, já posicionamos aqui os nossos 3 retângulos. Agora a gente vai começar a fazer. Vamos fazer primeiro o nosso maior raio, que é esse aqui de 29. Como é que a gente vai fazer ele? Deixa eu só conferir se está gravando. Está gravando o áudio? Tá gravando o áudio. Então beleza.
A gente vai vir aqui em círculo. A gente tem um raio de 29. Como é que a gente vai fazer para posicionar esse círculo, para ele pegar certinho aqui e aqui? A gente vai precisar criar dois círculos de referência. Um aqui nesse cantinho, de 29, criou. E outro aqui nesse cantinho, de 29, criou também. Aí a gente vai achar o centro do nosso círculo principal, que é bem aqui. E aí a gente vai criar com o nosso raio de 29. Esses dois aqui a gente só usou de referência e já pode apagar. Agora, a gente pode dar uma podada aqui no que a gente não quer no nosso desenho, que seria isso, isso aqui e isso aqui também, que a gente não vai precisar. Isso aqui a gente pode apagar também por hora. Beleza, fizemos o nosso raio de 29, concordando dos dois lados. Agora, o que a gente pode fazer de mais fácil? Primeiramente, a gente pode fazer esse raiozinho de 3, que é só uma concordância. Para isso, a gente vai usar o Fillet. E a gente vai clicar. Selecione o primeiro objeto. Selecionei. O que ele está pedindo? Selecione o segundo objeto para aplicar a concordância ou o raio. Eu não quero uma concordância aleatória. Eu quero um raio. Que eu tenho um raio de 3. Que é o que está me dizendo aqui. Dessa concordância. Então, eu coloquei que meu raio é 3. Agora eu seleciono o segundo objeto. Do outro lado, a mesma coisa. Fillet, famoso fio. A gente vai clicar no primeiro objeto. Agora a gente vai selecionar que a gente quer definir um raio. Um raio de quanto? De 3. E a gente clica no segundo objeto. Beleza. Essas duas concordâncias aqui do canto estão prontas. Agora, o que a gente pode fazer? Vamos primeiro no mais fácil, que é essa concordância aqui de baixo, da base aqui do cálice. A gente vai ter aqui um raio de 4, lá ele, e um raio de 7. Vamos fazer primeiro o raio de 4 unidades. Não vou falar que é centímetros nem metros, porque a gente está trabalhando aqui com unidade. Para a gente fazer ele, a gente só precisa criar uma linha de referência. Pode ativar aqui o orto. Uma linha do tamanho do raio, que é 4. Beleza, enter novamente. E aqui a gente pode criar o nosso círculo com um raio de 4, lá ele. Beleza, criamos nosso primeiro raio. Agora, para a gente fazer esse raio aqui de baixo, a gente tem que ir lá nas regrinhas de concordância que o Elton passou pra gente. Elas estão aqui no material da aula de desenho geométrico. A gente quer concordar, a gente quer fazer uma concordância entre dois arcos, que aqui vai estar explicando certinho, detalhadamente como que faz. Mas basicamente ela diz que para a gente fazer essa concordância, o nosso ponto de concordância tem que estar alinhado com o nosso centro de ambos os arcos, os raios, os círculos. Então, vai ser essa linha aqui de referência, que no caso a gente já tem o centro desse raio. Basta a gente criar uma linha daqui, pode ser tanto uma linha quanto uma X-line, que é uma linha infinita. Mas eu vou criar aqui uma linha porque eu não sei o comando dela em português. Então eu vou só criar uma linha mesmo, de qualquer tamanho, não importa. E o que a gente sabe? Ela tem que estar, o eixo desse raio tem que estar concordando aqui. Vou criar para cá também. E o nosso ponto de concordância vai ser aqui. Então, isso aqui a gente não vai precisar, nem isso aqui. Então, o
que a gente vai fazer? A gente sabe que esse aqui, o nosso eixo do nosso raio tá aqui, e ele tem que concordar com esse aqui. Então, daqui pra lá, a gente vai ter que ter o tamanho do nosso raio, que é 7. Isso aqui, eu posso até apagar essa linha de referência, e eu vou criar uma linha daqui, do endpoint, sempre aproxima para ver se está pegando certinho, pra cá, com o tamanho do nosso raio, que é 7. Enter novamente, e a gente vai criar o nosso segundo círculo, que é de 7. Você pode tanto selecionar aqui, quanto digitar o 7, não tem problema. Aqui eu vou apagar as nossas linhas de referência, e vim aqui na tesourinha, apaga, apaga, apaga e apaga. Aqui ele vai ficar assim mesmo, isso que era a minha dúvida, que eu não estava conseguindo fazer ele ficar batendo nesse canto e nesse daqui, sem deformar o raio, mas como o Elton me explicou, é assim mesmo. Aqui a gente poderia fazer a mesma coisa do outro lado, ou a gente pode simplesmente vir aqui no espelho, no mirror, selecionar os dois objetos que a gente quer, dar um enter, e vir aqui no midpoint, que é essa linha aqui do meio que corta o nosso desenho, e selecionar aqui, e jogar ela pro outro lado. Aqui ele está perguntando se você quer apagar o objeto selecionado. Não, não quero. Eu quero manter esse aqui também. Então, beleza, fizemos a base. Agora é a parte mais complicada. Lendo aqui o nosso material, aqui embaixo a gente vai ter o passo a passo explicando para fazer a concordância de uma circunferência concordante com uma reta e uma circunferência. Então, essa aqui é a parte mais complicada. Pelo que ele está dizendo aqui, a gente tem que dar um offset da nossa reta concordante com o tamanho do raio, do raio do nosso círculo 1, que é o que a gente vai fazer agora. Vamos fazer na prática que é melhor. A gente vai precisar fazer o que? Criar uma linha aqui e dar um offset, que é aqui nesse botãozinho aqui, especifique a distância. Eu preciso fazer com que ela tenha um offset do tamanho desse raio aqui, que é 8. Então eu digito 8, selecione o objeto e selecionei para onde eu quero. Aqui a gente já pode apagar. Então, o primeiro passo a gente já fez para achar o centro do nosso raio concordante. Agora, para a gente achar o outro ponto, a gente precisa fazer o que? Pegar o raio do nosso primeiro círculo e somar com o raio do segundo círculo concordante, que no caso o nosso primeiro é 29, mais 8 vai dar 37. Então a gente vai vir aqui criar um círculo, lembrando que para pegar o centro aqui tem que estar ativado aqui no Snap o Center, beleza? Passando o mouse aqui, ele vai ativar pra gente o centro, e aí aqui a gente precisa de um raio de 29 mais 8, 37. Pronto, aqui a gente achou a intersecção entre esse raio e esse offset, ambos de 8 além deles, né? Vai ser o centro do nosso círculo concordante, que é 8. A gente já pode apagar essa linha e a gente já pode apagar esse círculo de referência, assim como a gente pode apagar o que a gente não vai utilizar no nosso desenho, que é isso e isso. Aqui ele vai ficar dessa forma mesmo, tá? Não vai chegar aqui no canto. Isso que era a minha questão também, minha dúvida com o Elton, porque eu tava tentando fazer isso aqui chegar aqui, mas não vai. Ele é aqui mesmo, beleza? Agora a gente pode fazer do outro lado, ou simplesmente novamente vir aqui no mirror, no espelho, e espelhar o elemento que eu quero, que é basicamente só esse arco. Selecionei ele, especifique o
primeiro ponto, a gente sempre vai vir aqui no meio do desenho e bota pro outro lado. Apagar o outro? Não, não quero. E aqui a gente vem novamente na tesourinha e apara. Aparamos aqui, beleza. Aqui eu posso apagar, salvar meu desenho, desktop, atividade, essa aqui é a 13. Deixa eu conferir. Atividade 13, isso. A gente salvar aqui com o nome atividade 13, que eu já salvei aqui na minha área de trabalho, ele vai aparecer aqui. Aí a gente vem e lança aqui no Classroom. Vem aqui ver instruções e anexa aqui novamente. É isso.